Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a TV Sudeste, a equipe, pela palavra que a gente está veiculando, e agradeço também pela disposição do Fabiano em fazer essa gravação, em transmitir essa mensagem. E é um texto muito conhecido e nossa proposta é uma proposta de entregar uma mensagem não muito longa, e também gostaria que você assistisse na TV Sudeste, também no canal do YouTube, se inscreva lá no canal da TV Sudeste para assistir as mensagens, e também na TV Sudeste essa mensagem será transmitida pela TV. Pois bem, o nosso tema é paradigma espiritual, o homem como imagem e semelhança de Deus. Fiz aqui um homem, uma pessoa, paradigmas espirituais. E aqui o pé do homem, mostrando um ícone da Bíblia chamado Enoque. A mão, um homem laborioso chamado Neemias. Um coração, um homem chamado Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Abraão, um homem de fé, a mente voltada para a fé em Deus, um homem brilhante também. Moisés, um homem de face, que a face dele brilhava a ponto de as pessoas não conseguirem enxergar. Então esses são ícones. Ana também, uma mulher que elaborou as vestes sacerdotais do filho. Enfim, pessoas que são paradigmas lá do Velho Testamento, mas que apontava para Jesus, o homem perfeito, no Novo Testamento. Então todas essas pessoas, esses ícones do Velho Testamento, direcionavam para a figura de Jesus, o seu ministério, a sua conduta, o próprio Deus. Pois bem, o texto base para nós está em Gênesis, primeiro livro, Bereshit, princípio. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, disse assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ainda no versículo, ainda no livro de Gênesis, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ainda 2 Coríntios também fala sobre isso. Mas todos nós temos o nosso rosto descoberto, refletimos como no espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito Santo. Efésios 5 também diz: sede, pois, imitadores de Deus. Pois é, meu amigo, minha amiga, o Lavoisier, francês, dizia que no mundo, na natureza, nada se cria, tudo se copia. E nos dias de hoje, o que nós vemos é o que? Jovens copiando o seu artista, alguém do YouTube, da internet, enfim, a moda, os gestos, as atitudes são copiadas pelo homem, principalmente pelo jovem. E a nossa proposta é justamente mostrar que espiritualmente nós devemos copiar Deus e estar sempre buscando essa imagem que ao longo do tempo foi se apagando. Quando nós olhamos uma foto numa parede, nós ao tempo vai passando aquela foto, aquela figura, aquela fotografia, aquela imagem, ela vai se apagando ao longo do tempo, a ponto de você não enxergar mais quem é aquela pessoa. E assim aconteceu com o homem. O homem ele foi apagando a sua imagem, foi espiritualmente esquecendo dos valores de Deus, a ponto de Deus até mesmo dizer assim: vou acabar com o mundo. E veio o dilúvio, Deus assim arrependeu-se de ter criado o homem. Mas esse primeiro Adão trouxe
essa figura do homem apagada, mas Jesus, o segundo e último Adão, ele veio para acender essa imagem, veio para mostrar qual a imagem que é importante para você seguir como ministério, você como pastor, você como um cristão, como um servo de Deus, uma serva de Deus, você como uma esposa, também como Ana aqui. Enfim, a Bíblia ela veio justamente, os ícones da palavra que está aqui, que estão aqui, vieram justamente para mostrar como nós devemos nos comportar para que sejamos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, quando o homem desobedeceu, ele caiu. A primeira coisa que ele perdeu foi a sua eternidade, o suporte da sua vida. E essas características de eternidade ele perdeu. Mas aqui nós vemos o homem aqui, Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. É o primeiro ícone, os pés. O primeiro homem que foi lá e caminhava no mesmo propósito de Deus, no mesmo desígnio de Deus, no pé alinhado, reto, sem desviar. Tanto é que Jesus disse, eu sou o caminho. Enoque, ele estava sempre no caminho. O que Enoque trouxe de benefício? Trouxe como benefício uma grande profecia e um ícone de longevidade. O que é isso? Enoque gerou Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos. E o filho de Enoque foi esse Matusalém. E esse filho de Enoque simbolizava a misericórdia de Deus, porque ele era pré-diluviano. Então a misericórdia de Deus foi protelando, Deus foi protelando a destruição da terra através do amor dele, a misericórdia dele, porque a partir do momento que Enoque, que Matusalém morresse, o homem também sucumbiria com o dilúvio. E essa primeira figura aqui dos pés, Enoque andou com Deus, a figura de caminhar com Deus, foi a figura de Enoque, e deixou um legado, um filho que viveu 969 anos. E esse pode ser o legado seu, meu amigo. Deixar para a sua posteridade. Passar o bastão para o seu filho, para a sua filha, para aqueles que você vai deixar nesta terra, deixar uma vida de bênção. E Enoque não provou a morte. Enoque foi levado por Deus. Deus o tomou para si. E a eternidade de Deus é esta bênção que você também pode transmitir ao seu filho. Então nós vemos essa primeira figura, Enoque, o homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. A segunda figura, nós vamos subir lá em Abraão. Quem não conhece a história de Abraão? Abraão é o pai da fé, uma mente que inaugurou o monoteísmo. Ele, as religiões abrâmicas, é o islamismo e é o cristianismo. Então a nossa fé, a nossa religião, o cristianismo, ela tem fundamento, e também o islamismo tem fundamento na vida de Abraão, na fé de Abraão. E Abraão, ele não poupou o seu próprio filho, ele não poupou Isaac. Ele levou Isaac ao Monte Moriá, onde foi construído o Templo de Salomão, ali naquele mesmo lugar, levou para o sacrifício, e ele ia sacrificar o próprio filho a Deus. Mas Deus trouxe o cordeiro, colocou no lugar de Isaac, e ali ele fez o seu culto, o seu sacrifício. Então, meu amigo e meu irmão, a fé de Abraão é a nossa fé. É a fé que nós temos que ter, é a mente, é sempre crer, não duvidar que Deus tem uma bênção para você. E assim como Abraão creu que se ele matasse Isaac ia ser ressuscitado, nós também cremos na ressurreição, cremos naquilo que Jesus fez por nós, porque Deus permitiu a morte do seu filho, mas o ressuscitou ao terceiro dia. Pela fé, pela graça somos salvos. Pela fé, herdamos a eternidade. Abraão, a mente brilhante. Então nós saímos aqui dos pés, fomos para a mente. Agora, o pai da fé, Abraão. Agora nós vamos para outra figura, a face. Né? Mas pastor, por que a face agora? É porque nos encanta
a vida de Moisés. Ele escreveu a lei, escreveu o Torá. No Torá existem mistérios maravilhosos que Deus revelou a ele, que muitos não sabem, mas as guerras estão ali no Torá, os códigos da Bíblia. O holocausto está no Torá. Enfim, muitas revelações estão ali nas entrelinhas do Torá, dos 5 livros da lei. E Moisés, ele, segundo os históricos, ele teve muitas revelações. O que nos maravilha é que quando Moisés subia ao monte, ele descia com o rosto resplandecente, o rosto dele brilhava. Por quê? Porque ele falava com Deus face a face. Ele tinha tanta intimidade com Deus que o rosto dele brilhava. Deus fazia resplandecer em Moisés a sua glória. E esta face de Moisés é privilégio de poucos. Ninguém viu Deus, ninguém viu a face de Deus, mas a glória de Deus refletia de forma tão intensa a ponto de o povo não suportar. Essa intimidade de Deus, meu amigo, é muito importante para nós, pois falar com Ele todos os dias, ser grato pelo dia que se inicia, pelo alimento, pela vida, por tudo demonstra a nossa intimidade diante da face do nosso Criador. A vitrine da alma é o brilhar da luz de Deus sobre as nossas vidas, e essa que é a intimidade, você transparecer a presença de Deus na sua face. Então, meu amigo, minha amiga, fica um apelo para você. Não importa o que você faz, a sua beleza, a sua religião, mas o que importa é o brilho da sua alma refletindo a semelhança e a imagem do Criador. Características que edificava e edifica as nossas almas. Então está aqui um apelo. Você pode deixar como bastão para suas futuras gerações esta grande bênção, a bênção de refletir em você, na sua alma, a presença do seu Criador. Moisés, e agora nós vamos ver outra figura que nós gostaríamos de passar para você, que está aqui na palavra, outro ícone, que é Elias. Elias, um grande profeta. E eu vou ser sincero com você, meu amigo, minha amiga. Se há algo que Deus abomina, é a idolatria. E essa idolatria ela foi entrando através de imagens, através de estátuas, através de todo tipo de figuras dentro da religião, dentro do cristianismo. E apagou a verdadeira imagem e esplendor do Criador. Então as imagens de madeira, de pau, de pedra, de ouro, de prata, ofuscaram a imagem maravilhosa do Criador na vida do homem. E Elias, ele veio justamente contra isso. Ele teve atitude. Vejam vocês que muitos reinos, muitas igrejas, muitas pessoas sucumbiram por conta da idolatria. Nós podemos ver com quem e contra quem Elias lutou. Contra Acabe e Jezabel. Figuras de pessoas idólatras que levaram o povo de Israel a adorar a Baal, e ele venceu 450 profetas idólatras quando ele colocou o altar ao único Deus. E o povo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o fogo desceu e lambeu o altar e destruiu toda a idolatria e restituiu a boa imagem de um único Deus Criador, que é esse Deus que nós servimos. Esse Jesus que nós não vemos com os olhos como a imagem, mas vemos com os olhos da fé, os olhos de Abraão, que reflete na nossa face e na face do homem a presença de um Deus vivo e não de um Jesus morto. Amigo e amiga, um apelo para você: não deixe o seu coração inclinar para outros deuses. O Eterno é o único e somente Ele merece toda a sua adoração. Caso contrário, o juízo de Deus é severo contra os idólatras. Lá no livro de Apocalipse você vai ver, no final do livro, o que acontece com os idólatras. Elias foi arrebatado, pois teve atitude.
Deus reservou para ele também a eternidade. Olha o segundo homem que não provou a morte. Enoque andou no caminho do Senhor, e agora o Elias, o profeta que não se dobrou diante das imagens, ele só reverenciou a imagem única que é do Deus eterno, que refletia no coração dele uma fé genuína, não uma fé idólatra, mas uma fé no único Deus Todo-Poderoso. E Jesus agiu do mesmo jeito. Jesus, ele expulsou os cambistas, expulsou aqueles que estavam no comércio lá no templo. Ele teve atitude e tem atitude. Lute contra tudo aquilo que é imagem, que denigre a imagem do Deus da sua vida. Não deixe que os seus olhos se inclinem aos ídolos de pau, pedra, enfim, os ídolos estão aí fora, que seja homem, que seja mulher, mas copie, tenha atitude, copie aquilo que Deus quer para a sua alma, que é a sua bênção no seu coração. Uma mulher, vou falar agora, uma mulher. Falei de Enoque, falei de Elias, falei de Moisés, os ícones. Agora eu vou falar de Ana, vestes. Aqui não tem as vestes deste homem, mas eu vou falar de vestes. A indumentária do cristal. Ana está descrita lá a vida dela no primeiro livro de Samuel. Samuel foi o filho dela. Ela era estéril, não podia ter filhos. E ela no tempo chorou amargamente, e o profeta e o sacerdote, que era o pastor, achou que ela estava embriagada. Mas ela disse que não, que ela queria ter um filho. Deus prometeu e deu um filho e mais outros filhos a ela. E quando Deus deu Samuel a ela, ela não tomou para si. Ela entregou no altar de Deus, e ali ela renunciou. E ela reconstruiu na vida de Israel, através da atitude dela, aquilo que estava destruído, que era a fé, o culto, a adoração, o sacerdócio. E Deus levantou um novo sacerdócio, reformou a vida espiritual de Israel através desta oração contrita. Uma mulher que costurou a indumentária de um sacerdócio maravilhoso. Ana, está aqui. Ana, vestes a indumentária sacerdotal que Jesus, ele nos pregou isso. Então, minha irmã, meu irmão, mais um apelo para você. A oração de Ana é a oração de uma igreja fiel, que renuncia à sua vontade, mediante lágrimas, que foi essencial na confecção da indumentária de um sacerdote abençoado. Afinal, Ana canta com alegria as vitórias ao costurar o viés profético do seu próprio filho. E Deus tem essa bênção para você, meu amor, minha irmã, minha amada irmã. Você também criar vestes para a sua família. Você ser uma mulher que cria uma indumentária para a sua filha, para o seu filho, para que sirvam diante de Deus. Isso requer renúncia. E Ana foi uma mulher resiliente que renunciou. Pois bem, Neemias, nós vamos falar de Neemias. Lá os braços, a mão, ele orientava os judeus que estavam reconstruindo Jerusalém, que estava em ruínas, a ter numa mão a ferramenta e na outra a espada. Então, a reconstrução de Jerusalém, Neemias, quando soube que Jerusalém, os muros estavam caídos, as portas queimadas, ele chorou muito. Ele amava Jerusalém. Ele era um mordomo, um simples mordomo, um homem simples, mas ele chorou pela cidade. E ele voltou a Jerusalém, teve muita coisas contrárias, inimigos que não queriam que reconstruísse a cidade, mas Deus esforçou a mão desse homem, de Neemias. A mão uma espada e na outra mão um trabalho. E é assim que o Senhor quer fazer. Esforce suas mãos para a obra que Deus quer restaurar, porque Ele reconstruiu a cidade. E Deus quer restaurar a sua vida também. Sua reconstrução espiritual, prioridade nesse momento de ataque do inimigo em todos os flancos da sua alma. As mãos de Jesus foram cravadas na cruz.
para que você tivesse mãos sãs. Falamos então de Elias, falamos de Neemias, falamos de Davi, falamos de homens que deram suas vidas pelo povo. E Davi foi um homem que eu não gostaria de falar ainda, que eu não falei, um homem que era segundo o coração de Deus. Aqui o coraçãozinho aqui, Davi. Era um homem que ele se arrependia. E a Bíblia diz, 1 Samuel, homem segundo o meu coração, disse o Deus, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse ícone, um rei de Israel, segundo rei de Israel, ele tinha sentimentos, ele chorava quando ele errava, ele derramava as suas lágrimas a ponto de molhar os travesseiros. E enfrentou Golias, enfrentou o inimigo. Então Davi escreveu salmos, um homem que louvava, que tinha amor, dançava quando Deus alegrava o povo, quando a arca era apresentável, ele dançava, ele era um homem festivo, um homem de coração festivo na presença de Deus. E é assim que o Senhor quer de você, um coração festivo. Alegre-se, seja que nem Davi, não é? Cante que nem Davi, ore que nem Davi, dance que nem Davi, alegre-se também, chore que nem Davi. É um louvor que canta, que fala sobre isso. E para encerrar, o grande momento para a igreja é quando Jesus chega, na verdade, ele nasce e ele restaura a fé, ele quebra todos aqueles paradigmas religiosos, os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos, Anás, Caifás, todas aquelas doutrinas. Ele nunca falou mal de religião, e aqui nós estamos falando mal de religião nenhuma, só falamos uma coisa: Jesus tem que ser o paradigma espiritual para todos nós, porque ele não pregava materialismo. Ele, quando chamou os discípulos com uma veste, uma sandália, e quando ele no final ele perguntou: quando vos chamei com a veste só, com a sandália só, com o mínimo, faltou alguma coisa para vocês? A resposta foi uníssona: não faltou nada, Senhor, não nos faltou nada. Enfim, o ministério que Jesus quer aqui, o modelo perfeito de ministério para você, pastor, para você, irmão, é o perdão, é a resiliência, é a fé. Todos esses ícones apontam para o homem perfeito, o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus, que é a igreja que o Senhor quer aperfeiçoar. O Senhor quer dar esta bênção a você como igreja, um coração sincero, que nem Davi, enfim, todas essas características de imagem de Deus, reflita na sua pessoa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela palavra, te agradecemos porque a nossa imagem não reflete aquilo que é a imagem do Senhor, porque o Senhor é muito grande, grandioso, o Senhor é eterno, o Senhor é Rei da glória, o Senhor é Deus do universo. Não podemos, meu Deus, nem no mínimo demonstrar a grande imagem e semelhança que és, mas em Jesus, um dia nós alcançaremos esta imagem maravilhosa. Nós oramos para que aqueles que nos ouvem possam se espelhar, possam copiar as atitudes do Senhor Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, pastores, ministros, sacerdotes, que o Senhor possa assim nos ensinar a serem imitadores do Senhor Jesus, do próprio Deus, do Filho de Deus. É a oração que te fazemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.